Brasil e a segunda maior causa de internações depois de pneumonia. Então, o tabagismo, ele inflama, na verdade, as placas de colesterol perto do coração. Isso aumenta muito a chance, aumenta mais de 3 vezes a chance de um infarto e de se morrer por um infarto agudo do miocárdio. Quando nós vamos falar de derrame, por exemplo, as doenças cerebrovasculares, é o mesmo racional. Então, o que acontece também, temos aquelas placas de colesterol que instabilizam no cérebro e provocam derrame. E o enfisema pulmonar, que é uma doença extremamente debilitante, que será a 4ª causa de morte também para a nossa população. O cigarro, ele destrói o pulmão, levando a enfisema, essa desnaturação da função pulmonar e lesiona um prejuízo extremamente relevante à qualidade de vida e morte também na população. Isso sem falar nos cânceres, né? Acho que é bem sabido que o câncer de pulmão é uma doença muito ligada ao cigarro. Basicamente 90% dos cânceres de pulmão tem uma relação direta com o tabagismo, mas também a população pode não estar totalmente ciente, mas a comunidade médica já sabe há muito tempo que o câncer de pâncreas, o câncer de bexiga, inclusive um dos cânceres mais comuns na mulher, que é o câncer de mama, também tem uma relação muito forte com o cigarro. Tá aí o alerta, gente. Hoje, nesse dia do pneumologista, essa semana onde se falou sobre tabagismo, e vamos falar sobre o cigarro eletrônico. Quando eu comentei em casa, para você ver como a coisa tá tão comum e entrando em nossas casas e a gente nem percebe, eu comentei com minha filha de 8 anos que eu iria entrevistar um pneumologista sobre cigarro eletrônico. Ela falou assim: não, mãe, o nome é vape. Eu digo, como é? Eu fui pesquisar. Eu tive que ir pro pai Google pesquisar para ver se ela estava certa, porque para uma criança de 8 anos saber o nome do cigarro eletrônico, eu fiquei assim, e realmente tem esse nome, né? E aí eu fiquei, pronto, como ela está sabendo? Ela que pesquisou. Mas assim, a gente como pai, como mãe, precisamos estarmos alertas para isso, para essa questão. Por que aumentou tanto entre jovens e adolescentes? Você veja como isso é uma coisa extremamente grave e sintomática. Para sua filha de 8 anos, ela já conhece o que é um vaporizador. Na verdade, se você for pensar, apesar da epidemia do tabagismo na década de 70 e 80, era praticamente uma coisa proibida que um adolescente, que uma criança tivesse qualquer pensamento em relação ao cigarro, porque nós sabíamos de todos esses problemas nocivos. E o que aconteceu foi que a indústria do tabagismo se reinventou. Todo mundo hoje não inova, a gente não busca inovação. Essa foi uma grande inovação da indústria do tabagismo. Ela pegou o que afastava, por exemplo, as crianças e adolescentes do cigarro, que é aquele cheiro ruim, é um cheiro desagradável, o gosto de tabaco, e ela reinventou o cigarro. Então ela pegou dispositivos novos, que são os vaporizadores, como você bem citou, e colocou sabor, um sabor agradável. Então hoje nós temos sabor de canela, sabor de maçã verde, sabor de tutti-frutti, sabor de banana, o sabor que você imaginar, e ela retirou aquele cheiro desconfortável do cigarro. Então hoje em dia nós temos os vaporizadores, a gente pode escolher se são vaporizadores que soltam fumaça ou não. Então existe uma movimentação da indústria do tabaco para expor as nossas crianças e adolescentes a esse risco de alta dependência de nicotina, a todos os riscos do tabagismo, e tornar o cigarro como socialmente aceito para a nossa população. Porque, por exemplo, nós, desde da década de 90, mas principalmente depois de 2006, nós tivemos regras muito duras contra o tabagismo dentro de locais fechados. Então a gente não permitia, por exemplo, tabagismo em local fechado, e os vaporizadores agora, como eles não têm, muitos dos vaporizadores não têm fumaça, ou eles não têm cheiro, eles foram reintroduzidos realmente nas festas dos adolescentes, dos nossos jovens, por não terem fumaça, não tem cheiro, então eles voltaram a ser dispositivos socialmente aceitos. E é fundamental importância lembrar que esses dispositivos, eles são ilegais. Por serem ilegais, eles não têm controle de agências, por exemplo, como a vigilância sanitária. A falta de controle é talvez um dos grandes problemas
do cigarro eletrônico. Porque um dispositivo que nós não temos controle, é um dispositivo que nós não controlamos a quantidade de nicotina, nem o que tem lá dentro. Então nós temos metais pesados dentro desses cigarros eletrônicos e quantidades muito maiores de nicotina do que os cigarros a combustão convencionais. Então não se trata de uma alternativa ao cigarro tradicional. Nunca isso não existe em nenhum cenário de saúde pública que essa comparação seja responsável. Eu acho que é importante nós sabermos que o cigarro eletrônico não veio para diminuir risco, ele não veio como uma alternativa para as pessoas que querem parar de fumar. Ele veio com uma realidade associada a uma realidade muito dura. Ele veio para aumentar a dependência de nicotina e iniciar o tabagismo nos nossos jovens. Então você veja aqui dados alarmantes. Na verdade, o cigarro eletrônico entrou na nossa sociedade e as pessoas não pararam de fumar. O que nós vimos foi que 300% de aumento de tabagismo nos nossos jovens, e essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, eles começam a ter o primeiro contato muito cedo na sua vida, geram uma dependência de nicotina, adquirem uma doença debilitante, mortal, que muitas vezes podem causar prejuízos danosos à saúde pelo resto da vida. Nós estamos com o médico pneumologista, Dr. Ricardo Gassmann, falando aqui sobre tabagismo. Quais são os efeitos do tabagismo passivo na saúde pulmonar das pessoas? São aquelas pessoas que convivem com o tabagista. O tabagismo, ele é uma doença familiar. Então, por ser uma exposição, na verdade, aquela fumaça, muitas vezes, ela permeia o âmbito familiar. E nós temos realmente populações mais vulneráveis, geralmente as crianças e os idosos. Com relação ao cigarro convencional, nós temos já um aumento de chance de infecções respiratórias. Com o cigarro eletrônico também tem esse aumento de chance de internações e hospitalizações. Vocês vejam, eu estava conversando há pouco como nós tivemos as emergências da pediatria cheias, lotadas durante esse período agora de outono, com as bronquiolites respiratórias. Tanto o cigarro convencional como o cigarro eletrônico tem uma relação direta com bronquiolite, que é uma infecção grave que leva à hospitalização, a realmente um sofrimento muito grande para essas crianças. Aumenta também a chance de desenvolver asma e aumenta também ao longo do tempo, né? Quanto maior a carga de exposição, pior. E as doenças respiratórias crônicas, elas se desenvolvem nesse sentido. É claro que nunca na mesma magnitude do que no paciente que fuma. Mas nós temos que entender também, principalmente que nas crianças, que o sistema de defesa, o sistema imunológico ainda é imaturo. Então eles têm muito mais fragilidade em relação a essa exposição nociva. Então, a primeiro ponto é que realmente nós precisamos proteger as famílias. A ideia é tirar o cigarro de dentro desse ambiente familiar, mas se não for possível tirar totalmente, que pelo menos a gente evite ao máximo a exposição a qualquer pessoa que não fuma a fumaça do cigarro eletrônico ou a fumaça do cigarro convencional. Eu conheço famílias de tabagistas que um quer parar, o outro não quer. É sempre mais difícil quando um quer parar e os outros demais não querem. Então, hoje, inclusive, eu quero mandar um abraço para a jornalista Madalena de Jesus, que está ouvindo a gente e falou para mim, olha, eu quero saber como... quero fazer um trabalho a respeito disso, né? De como parar de fumar. Porque a gente está falando de uma dependência química. O que a saúde pública já avançou, o que a medicina já avançou para o tratamento, para que as pessoas parem de fumar? Você veja que nós estávamos falando aqui sobre há pouco no programa sobre as notícias ruins e as notícias boas. Nós temos as notícias ruins, que nós infelizmente demos primeiro, que o tabagismo é essa doença tão grave, mas nós temos notícias boas também. A população quer parar de fumar. Na verdade, existe uma vontade muito grande dos tabagistas. Tem uma pesquisa recente que mostrou que 80% das pessoas no Brasil que fumam, elas querem parar de fumar. Quando nós vemos nas últimas 2 décadas, nós tivemos uma redução significativa do número de tabagistas no Brasil. Nós saímos do início dos anos 2000 com em torno de 20% da população fumando, e especialmente aqui no estado da Bahia nós reduzimos isso para menos de 2 dígitos, em torno de 9%.
Então, só para vocês terem ideia, no meu consultório nós temos um núcleo de atenção ao tabagista e mais de 500 pessoas pararam de fumar. Olha só. Então, o que eu estou dizendo, parar de fumar é possível. Existem inúmeras medicações que nós podemos utilizar, mas não só as medicações. É muito importante inserir esse paciente que quer parar de fumar num contexto de alta motivação. Isso é feito com a ideia de uma vida melhor sem cigarro, não é só com parando de fumar. Isso é feito com suporte nutricional, com uma especialista, uma nutricionista. É feito com um professor de educação física que faz um trabalho maravilhoso no sentido de introduzir atividades físicas prazerosas nessa pessoa que quer parar de fumar. É feito com uma psicóloga que trabalha especificamente com terapia cognitivo-comportamental, mudando comportamento, porque é isso que a nossa sociedade precisa entender. Nós precisamos mudar um comportamento nocivo, e é claro que nós temos medicamentos eficazes que com baixíssimos tipos de efeitos adversos que são tolerados pela grande maioria das pessoas, que ajudam, aumentam até 3 vezes a chance de parar de fumar. Então, o tabagista dentro desse núcleo, ele pode receber uma atenção multidisciplinar, multiprofissional, para realmente atingir esse sonho de uma vida melhor sem cigarro. Muito bom. 500 pacientes só no ano passado. Só no ano passado. Parabéns. Para encerrar, né? A gente está falando de parar de fumar, mas a gente sabe que é uma dependência química. E como lidar com a abstinência? Existe a abstinência do tabagista. Como lidar com isso quando o tabagista resolve parar, mas tem aquela crise de abstinência? O tabagismo, ele é uma doença. Então, para mim, como profissional de saúde, eu encaro o tabagismo igual uma pressão alta, uma diabetes. É uma doença crônica que precisa de tratamento, porque a partir do momento que quem fuma, ela inala a fumaça do cigarro, o que acontece? A nicotina chega no cérebro em áreas bem específicas, entendeu? Basicamente, substância negra, a área tegumentar, onde nós temos uma explosão de neurotransmissores positivos, serotonina, dopamina. É igual, por exemplo, comer uma caixa de chocolate, entendeu? Você se sente bem, prazeroso. Então, essa sensação de prazer, ela se esvaece muito rápido quando a nicotina ela se desliga desse receptor cerebral. E é isso que gera abstinência. A abstinência é uma sensação muito desconfortável e a recompensa é muito confortável. Então, isso é o grande problema de tratar a doença. Então, nós utilizamos muitas vezes para tratar a dependência medicações que ou elas competem com o receptor cerebral da nicotina, ou elas induzem a liberação desses transmissores, neurotransmissores positivos, que evitam que tenha aquela baixa muito grande, ou um terceiro tipo de medicação, que é a própria reposição da nicotina por uma via que não tem tantas coisas nocivas. Então, você faz um desmame gradual dessa nicotina para que o paciente se sinta mais seguro, mais conforto e não passe por essas crises de abstinência que realmente são extremamente desconfortáveis. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos a respeito desse tabagismo. Se eu esqueci de te perguntar algo, fica aqui à vontade para esclarecer. Mas antes do senhor ir embora, eu quero falar sobre viroses, viu, doutor Dilson? Só uma perguntinha, porque a gente está com a cidade cheia de pessoas, os consultórios de adultos e crianças com várias doenças respiratórias, e eu quero dar uma pincelada sobre isso também. Mas para encerrar, se eu esqueci algo sobre o tabagismo, fique à vontade de falar a respeito disso. Acredito que parar de fumar é possível. Nossa sociedade, historicamente, ela tem feito conquistas maravilhosas em relação a uma vida melhor sem o cigarro. O cigarro eletrônico é um retrocesso. Nós precisamos proteger nossos jovens e adolescentes, e é super importante, entendeu, que nós denunciemos, na verdade, o comércio ilegal desse tipo de cigarro eletrônico, e que na sociedade não aceite esse retrocesso em relação a uma vida melhor sem cigarro. Com relação às viroses respiratórias,
isso é uma característica muito grande dessa transição do outono e inverno. Então, os vírus respiratórios, eles têm muito maior circulação nesse período do ano. Por que isso acontece? Acontece porque existem períodos sazonais de maior circulação do vírus da gripe, que é o vírus da influenza, e o que aconteceu especificamente esse ano foi uma introdução de um vírus da influenza B, que é um vírus que tem um alerta epidemiológico desde fevereiro, onde nós tivemos pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado da Bahia um alerta de maior circulação do vírus da influenza B, que basicamente esse tipo específico é um vírus que causa não só a gripe, mas tem uma debilidade muito grande do estado geral, tem um pouco maior de gravidade e dá muita dor muscular. Então, uma parte das dessas visitas ao pronto-socorro e consultórios médicos houve por essa ascensão da influenza B que aconteceu após o carnaval. E durante essa ascensão de influenza B, nós já tínhamos maior circulação do vírus sincicial respiratório, que se agravou após as nossas festas populares aqui na cidade, na Micareta. Então, o que aconteceu basicamente foi uma maior circulação do vírus da influenza com um vírus especialmente relacionado à bronquiolite, que é o vírus sincicial respiratório. E esses vírus, eles são vírus testáveis. Então, se você vai para um consultório médico, você pode fazer um teste nasal e você consegue saber que tipo de vírus é esse. Por que eu acho que é importante saber que vírus é esse? Em primeiro lugar, por implicações assim de segmento e prognóstico. Se você detecta uma Covid-19, por exemplo, ou um vírus da influenza, um sincicial respiratório, em vez de vírus usualmente menos agressivos, como adenovírus, rinovírus, você precisa acompanhar esse paciente de perto. Entendeu, Cristiane? Então, por exemplo, se você tem uma Covid-19, você acompanha esse paciente de acordo com o maior risco de complicações respiratórias. Se você tem um vírus sincicial respiratório, você acompanha pelo risco de bronquiolite. E se você tem influenza, existe remédio, terapia específica com um antiviral que funciona muito bem no combate a esse vírus. Então, eu acho que essa, em resumo, é o que a gente tem para saber de mais importante sobre essas infecções respiratórias. E agora ficar atento ao São João, se hidratar bem, manter boa nutrição e sua saúde respiratória em dia. Era isso aí que eu ia falar, porque a gente sempre encerra falando de prevenção. Como a gente prevenir essas infecções em nossas crianças e nós mesmos. Uma coisa que a pandemia por Covid-19 nos ajudou é uma maior consciência, uma cidadania de transmissão dessas doenças. Então, acho que é importante, a primeira coisa é, se você está doente, se você tem um filho doente, evite mandar essa criança para a escola. Se você está doente, evite no local de trabalho. E se você for circular fora de casa, procure sempre o uso de máscaras para evitar essa transmissão. Então, a consciência da sociedade de evitar a transmissão desses vírus respiratórios. Manter um regime de hidratação e nutrição adequada. E todas as doenças crônicas, elas usualmente têm um risco grande de descompensar durante essas infecções. Então, mantenha controlado sua asma, seu DPOC, enfisema pulmonar, do ponto de vista cardiovascular, hipertensão, diabetes, sua saúde endocrinológica também em dia. Se você tem algum fator de risco, tem um câncer em tratamento atividade, tem que ter um pouco mais de cuidado. Então, conclamar a população justamente para evitar, se tem sintomas respiratórios, essa transmissão durante São João. Nós tivemos aqui uma aula, né? Quero agradecer ao doutor, mais uma vez, doutor Ricardo, por separar um momento do seu dia para estar aqui esclarecendo e prestando esse serviço à população. Prazer imenso estar aqui com vocês, com os ouvintes do Direto ao Ponto, e agradecer essa oportunidade de dialogar sobre esses temas com a sociedade. Obrigado. Gente, esse foi mais um Direto ao Ponto com Cristiane Melo. Quero só agradecer aos nossos parceiros União Médica, com você em todos os momentos. Café 2 de Julho, aquece e esquenta o seu coração. Biosalgante, o primeiro salgante brasileiro 100% livre de sódio. E a Clínica Ciface, há 12 anos, devolvendo sorrisos. Um grande abraço e até a próxima sexta-feira, se assim Deus permitir.